Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu venho conversar com vocês sobre o anime Pokémon, a possibilidade do Ash capturar Alcremie e uma pequena entrevista com a roteirista Akemi Omodi, que pra quem não sabe, a Akemi, ela tá aí em Pokémon desde Black and White, ela foi a grande responsável em escrever o Amor Shipping, vamos dizer assim, porque ela era a roteirista que mais dava indícios, ela chegou a ser uma das roteiristas que pediu desculpa no Twitter pros fãs do Amor Shipping na época, que queriam coisas mais sólidas, etc. E ela, né, foi uma das que falou, olha, eu posso fazer até aqui, daqui em diante não depende só de mim. Né? Então, ela é uma roteirista que tem uma conexão legal com o pessoal e em uma entrevista, né, ela acabou dando algumas informações não só sobre a direção do Ash em Jornadas, como também fala um pouquinho da interpretação dela com o anime Pokémon Jornadas, né, com essa nova saga. Então, é legal porque eu acho que a gente consegue ter uma conexão próxima do que o roteirista, do que eles estão trabalhando e como eles querem aplicar isso no anime. Lembrando também que o próximo episódio, que vai ao ar no dia 1º de outubro, é o episódio 82. E esse episódio tá girando aí a teoria de que o Ash vai capturar um Alcremie. Tá 50-50 essa teoria e na verdade é mais uma especulação, porque há algumas informações muito equivocadas, traduções equivocadas. Eu quero agradecer inclusive o Kevin, lá do Twitter. Ele sempre me mantém informado com algumas coisas, mas eu não vou compartilhar tudo aqui, para não correr o risco de passar informações equivocadas para vocês. Então, a gente vai discutir o que está sendo especulado e a gente vai conversar um pouquinho sobre a entrevista. Eu vou deixar a entrevista na íntegra, se você quiser conferir. Eu vou dar uma resumida em algumas perguntas e as que forem mais interessantes ler na íntegra, eu vou ler aqui para vocês, beleza? Então prestem bastante atenção porque, de fato, é um momento de conexão com o telespectador e com quem está escrevendo que nos dá uma visão completamente diferente do anime Pokémon. Beleza? Então, bora lá. Bom, o episódio 82, pessoal, pra quem não sabe, ele vai ser um episódio de criação de bolos. E ele vai ser um episódio da Alcremie. Então vai ser o episódio, de fato, do debut mesmo da Alcremie pra fazer coisas ali no anime Pokémon. A Opal vai convidar o Ash e os amigos dele pra participar do desafio dos bolos. Então, ela vai chamar o Ash, o Go e a Koharu. E também temos o Leon e o Raihan participando dessa competição. O Ash vai ficar sabendo que o Leon está participando e não vai pensar duas vezes. Ele vai querer participar também para estar mais próximo ali do cara que ele quer tanto rivalizar. Não só isso, o episódio ele vem com a premissa de se focar mais no Leon e no Raihan, com os aspectos deles estarem no seu dia a dia. A gente conhece muito mais o Raihan e o Leon nas batalhas, mas não no cotidiano. Então esse é o foco inicial do episódio, ao lado da Alcremie, tá? Então eu vou ler um pouquinho aqui da entrevista, mas lembrando novamente, a entrevista, ela parece que ela dá alguns indícios de que o Ash possa se conectar com uma Alcremie, mas é muito nas entrelinhas. Então peço que vocês prestem atenção, tá bom? E vem aí a teoria, né? Porque eu acho que seria interessante quebrar um pouquinho essas regras pro Ash ter uns Pokémon mais fora da curva. Não só isso, o Alcremie era inicialmente um Pokémon imaginado para Koharu e é um pensamento comercial também, até um pouco machista, né? Porque é um lance de o Pokémon delicadinho, fofinho, vai pra menina e o menino fica com o Pokémon Brutamonte, Fortão, B10 e não que o Alcremie também não possa ser um Pokémon como tal. Então, vamos conversar sobre isso agora, deixa seu like, bora lá. Ah, lembrando também que um dos pontos desse foco da Alcremie pro Ash é o fato do Go ter capturado um Shiny Voltorb no episódio passado e no episódio retrasado também ter sido um episódio com foco no Go. Então, às vezes esse episódio venha mais para se focar nos três, né? A Koharu vai voltar pra Balunlia, que vai acabar talvez, quem sabe, tendo até uma nova conexão com a Ponyta do passado. Então, a Koharu, inclusive, só vai vir pra cá justamente por conta que ela já foi para aquele lugar e parece que ela quer rever a Ponyta ou algo do gênero. Mas aqui parece especulação e tradução um pouco quanto mal feita. Então, não vou me focar muito nisso. Mas bora lá um pouquinho dessa entrevista. Inclusive, novamente, você pode conferir ela na íntegra na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Esse episódio, né, a pergunta foi feita aqui,
se vai ter um tom mais cômico. E a Omode responde que sim, porque quando ela ficou sabendo que o episódio era um episódio de Alcremie e que o Raihan e o Leon estariam aqui, ela não pensou outra coisa. Esse episódio precisa ser estupidamente engraçado. Então, esse vai ser, né, o foco desse episódio. Ela disse que teve mais dificuldades em trabalhar nas falas do Raihan e do Leon, porque eles são personagens que aparecem mais em batalhas. Então imagina só, pegar dois personagens que só se comportam em batalhas é um pouco complicado meter eles numa competição de bolo. Então, por isso que ela queria fazer um lance mais cômico, ela não viu outra coisa a não ser um episódio muito cômico. E aí, ela pergunta, inclusive, qual é o apelo desses dois personagens, né? E é bem legal que ela fala uma coisa aqui interessante sobre o Raihan. O Raihan é aquele que nunca ganha, mas ele não desiste, ele continua com o entusiasmo dele de ganhar. Ele diz que ele sempre vai ganhar, cedo ou tarde ele vai ganhar. E isso é o que fez o personagem se tornar tão popular, diferente do Leon. O Leon já é vencedor, ele é o ganhador, ele só tá ali. Mas o Raihan é aquele que tá tentando e ele não se coloca pra baixo. Então a popularidade dele vem daí, pelo menos da ótica da Omode. E aqui nós temos também um lance interessante que eu acho que começa a ficar mais, assim, questionável em relação ao Ash. A pergunta feita vem aí, ó. Saca só. Ver o Ash e o Gol em uma luta entre os dois para fazer bolos também parece ser bem divertido. E a Omode fala o seguinte: a equipe tem um conhecimento sólido sobre como escrever o Ash agora. Então sua caracterização é bastante consistente entre os episódios. Por outro lado, o Gol é basicamente aquele cara mais direto. O Ash vai fazer algo imprudente e o Gol grita com ele ou fica pasmo. No entanto, quando o Gol tem problemas, o Ash estará lá para ajudá-lo. Vemos essa relação nesse episódio também, e eu acho que os dois formam uma dupla equilibrada. E aí a pergunta vem aqui, ó. Quando você diz sobre caracterização do Ash estar mais consistente, o que você está se referindo? Saca só. Aí o Omode diz: esse seria o amor dele pelos Pokémon, não é? É um amor realmente extraordinário. Ele sempre coloca o Pokémon acima de tudo e sempre acredita no Pokémon. Enquanto isso, permanecer o cerne de sua caracterização deve sempre permanecer consistente. Então, na minha visão aqui, a Omode quer dizer que o Ash, ele sempre vai ser aquele cara que tá do lado, sempre aquele cara que tá apoiando, e aquele cara que sempre vai colocar o Pokémon em primeiro lugar, às vezes antes dele. Isso parece ser uma coisa boba, mas eu não vejo assim, porque deve ser realmente complicado escrever uma jornada, uma história com um protagonista antigo quando um protagonista novo chega. Porque eu acho que eles ficaram de fato um pouco perdidos quando souberam como seria a saga Jornadas, né? Escrever o Ash antigamente era fácil, era o único protagonista, já tinha uma direção, mas agora com outro protagonista, uma série como essa, as coisas começam a embolar um pouco o meio de campo deles. E eu percebo que eles estavam de fato com dificuldades para escrever o Ash, mas agora parece que eles pegaram o fio e vão deixar o Ash nessa consistência, né, de ser aquele cara amoroso e que compreende os outros e ajuda os outros e é paciente, e diferente de outros personagens que nem o Gol, ou fica mais bravo ou fica pasmo, né? Aí a gente consegue ver um pouquinho mais isso aqui. Você está na série de Pokémon desde Best Wishes. Quais foram seus pensamentos iniciais quando soube sobre a série Jornadas? A Omode diz: a premissa principal dessa série era uma viagem por todas as regiões. E quando eu ouvi pela primeira vez que o sonho do segundo protagonista, Gol, era fazer uma busca por todas as regiões e pegar todos os Pokémon, eu pensei: vamos lá, que loucura. Além disso, quando eu estou escrevendo um roteiro, eu sempre tenho que olhar todas as informações de que o personagem consegue ir para aquela região e achar aquele Pokémon naquela região. Então é um conceito absolutamente difícil de trabalhar. Então eu acredito que não só esse seja um exemplo que ela trouxe, mas outros, por exemplo, o Ash já foi em tais regiões, em tais cidades, conheceu alguns desses Pokémon. Então como tornar isso também natural para o anime, né? Levando em conta que o Ash já foi para tal lugar, às vezes conhece uma pessoa naquele lugar. Então eu acredito que de fato fazer jornadas não é tão simples quanto parece.
Então eles precisam ter, de fato, um equilíbrio. E aí é feita a pergunta, né? Você acha que a imagem de Pokémon mudou, né, com o tempo? No caso, a série do anime Pokémon. E ela diz o seguinte: bem, Pokémon já está bem estabelecido. Então há aspectos que eu não acho que devam ser mudados. Claro que existem muitos elementos de superfície que mudaram como a gente costumava ver, mas o básico ainda é o mesmo. E esses são os aspectos que eu também não acho que deveriam mudar. E aí é feita a pergunta: quais são esses aspectos básicos? E ela diz o seguinte: eu diria que a relação de Ash com seus Pokémon, esse tipo de vínculo, tá vendo? Caloroso que forma a base de conexão com o Ash e com o Pokémon, incluindo aqueles que não carregam consigo, é o que eu quero dizer. É disso que se trata todo o conceito de Pokémon. Que quase todos os humanos têm um relacionamento com os seus Pokémon. Os Pokémon são como membros da família ou parentes nos quais vocês vivem juntos. E há algo muito afetuoso nessa conexão. E aí é feita a pergunta: esses princípios são o movimento pelo qual o Pokémon continua sendo tão amado em todo mundo? E aí o Modi responde: há sempre novas configurações e novos Pokémon sendo adicionados, para que você nunca perca o interesse. Acho que o fato de você sempre sentir que há mais nisso é um aspecto muito bom em Pokémon. Essa série atual, em particular, tem esse aspecto de compilação, como uma compilação de toda a construção de um mundo que é expandido dessa forma. O fato de estarmos criando um mundo inteiro é algo que muitas pessoas podem gostar. Qual Pokémon é o seu favorito? Eu acho que Eevee. Escrevi alguns episódios que ela apareceu durante a animação de Pokémon XY. Escrevi o roteiro do episódio em que a Eevee de Serena apareceu pela primeira vez, o que significa que tive que criar seu personagem. Apenas algo assim me deu uma forte ligação emocional com o Pokémon. Novamente, só reforçando, a Omode tem uma conexão forte, inclusive, né, com toda a história da Serena, a época de XY, e inclusive eu acho que num futuro retorno aí da Serena, acho que a Omode é a ideal para escrever aí um roteiro para ela. O que você gosta especificamente nisso tudo? Bom, primeiro porque a Eevee é muito fofa. Sua personalidade também é adorável. E eu gosto de ver como a gente não sabe no que ela vai evoluir. Acho que esse é o apelo. Eevee é um mistério. Finalmente, diga-nos quais partes do próximo episódio você deseja que a gente se foque mais. E a Omode diz: eu falei sobre isso antes, mas vou falar agora de novo. É a interação entre o Leon e o Raihan. Espero que gostem da forma como eles vão agir fora das batalhas. Quanto a outras coisas, também haverá uma quantidade absolutamente louca de Alcremies no episódio. Nos jogos, Alcremies tem muitas combinações de cores e sabores e cremes. Tentei ver quantas variantes eu conseguiria colocar nesse episódio. Pode não ser tantos assim aparecendo na tela, mas fique de olho neles também. É isso. Bom, gente, eu tô tentando ainda formular na minha cabeça a ideia do que tá pra acontecer nesse episódio. Eu achei muito estranho uma entrevista pra esse episódio, mas inicialmente pode ser por conta da popularidade do próprio Raihan e do Leon, que a gente sabe que no Japão o Raihan bomba, então pode ter vindo aí também com força por isso. Afinal de contas, a revista tem esse apelo também pros jovens e o Raihan bombou entre, de fato, os pré-adolescentes e adolescentes, então o foco pode ter sido esse em toda a construção para essa entrevista, mas eu acho bem interessante o como eles falam da caracterização do Ash aqui, e esse lance de ligação dele com outros Pokémon, até Pokémons que podem não ser tão de se conectar, mas o Ash ser aquela peça fundamental para a conexão. Então eu acho que isso é legal de acompanhar aqui, e eu acho que é o que a gente vai acabar acompanhando no próximo episódio. Quem sabe a captura do Ash ali na Alcremie pode acontecer? Quem sabe? Vai depender muito da ligação que a Alcremie tiver com o Ash durante esse episódio. Porque nós vamos configurar o Ash com um Pokémon aleatório e eles trabalhando juntos. Não só isso, o Gol também vai estar ali, a Koharu. Então vai ser um episódio que de fato pode construir vínculos, tá? Inicialmente, eu sempre jogo qualquer captura para o Gol, mas pode ser que aconteça uma captura aqui para o Ash, tá? Eu não vou girar tanto em cima dessa captura, porque ela pode não acontecer, mas há coisas aqui que eu acho que são fenomenais de saber, né?
essa caracterização de fato do Ash, de como eles querem o Ash em jornadas e como agora eles entendem mais como eles querem guiar o Ash em jornadas. É uma caracterização interessante porque ela já vem acontecendo. A gente vê esse Ash mais ao lado do Gol. Eu gostaria que tivesse sido questionado aqui como vai ser a jornada do Ash a partir de agora com um Gol mais independente dele. Isso não foi dito, mas a gente entende que o Ash sempre vai estar ali para dar um suporte, para aconselhar, para estar ao lado de quem precisa dele. Então, isso é legal. A gente consegue entender pelo menos um pouquinho de como o roteiro quer o Ash. Mas, outra coisa interessante também foi como a própria roteirista reagiu às jornadas, né? Porque, de fato, como eu falei pra vocês, para um roteirista, eu acho que tá trabalhando há tanto tempo em Pokémon, fazer essa recapitulação, fazer toda essa viagem, tudo de volta, né? Rever várias coisas, é meio louco, mas eu acho que é muito interessante se escrever também. Então, tem episódios que são meio estranhos, meio esquisitos, mas tem episódios que são muito legais. Acho que para um roteirista que tá trabalhando há muito tempo, é uma oportunidade de diversas coisas que ele não conseguiu, talvez, dar pro Ash ou fazer pro Ash lá atrás, consigam fazer agora. Eu vejo isso com bons olhos, sabe? Por mais que essa entrevista seja com mais foco, né, pro episódio em si, do bolo, abre uma lacuna aqui muito forte pro Ash, né? A conversa é muito forte pro Ash aqui. Então, fico me perguntando, me questionando o que de fato eles querem fazer com esse protagonista em Pokémon. Bem entusiasmado pro que vem aí. Espero que se capturar ao Creamy vai ser uma coisa bem diferente. Confesso que eu não esperava. Vai ser bem legal. E vamos cruzar os dedos pro episódio ser realmente interessante. Mas lembre-se, expectativas lá embaixo. Pode ser que seja um episódio só cômico mesmo, para agradar um fandom específico lá no Japão. Forte abraço, a gente se vê logo logo. Quero saber a opinião